Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais um Didaquê. Quero conversar com você hoje sobre Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. O texto bíblico diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala no Filho, que é o resplendor da glória de Deus e o Criador de tudo o que há. A primeira coisa que nos chama a atenção é que a ênfase que o texto dá na realidade de que Deus fala. Deus falou antes, com muita propriedade. Deus continua falando nos tempos de Jesus com muita propriedade. E Deus nos fala hoje com muita propriedade. O fato de que Deus fala é uma realidade bíblica que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder isso de vista, para que isso não se transforme em algo intelectual, em algo que é da nossa mente, mas não é da nossa realidade. Então nós temos que nos colocar numa situação de ouvir a voz de Deus e de perceber o que Ele tem a nos falar. E quando Deus fala, Ele sempre trata de coisas muito importantes. Porque antigamente os pais ouviram a voz de Deus pela voz dos profetas. Era a palavra falada. A palavra cria e causa um efeito muito forte no coração daquelas pessoas. Os profetas que recebem a palavra e que a transmitem foram profundamente transformados, profundamente tocados pela palavra que eles receberam e transmitiram, a palavra falada, ao ponto de que a maioria deles morreu por causa da sua fé, por causa das suas crenças, para sustentar aquilo que Deus tinha falado para eles. Eles foram impactados por aquela palavra e aquela palavra mudou a vida dos profetas e de muitas pessoas que a ouviram. Ultimamente, o texto diz que Deus fala com a gente através de Jesus. Nos tempos de Jesus, não era mais a palavra falada, mas era a palavra vivida. E como essa palavra vivida impactou a vida das pessoas. Veja, Pedro abandonou as redes imediatamente para seguir Jesus. Mateus abandonou as moedas em cima da mesa, o contador de impostos, imediatamente para seguir Jesus. E quando a gente lê o Novo Testamento, nós vamos vendo o efeito que a palavra de Deus vivida, demonstrada na pessoa de Jesus, o efeito que essa palavra exerceu sobre a vida daqueles homens, transformando aqueles caras de pescadores, de galileus, naqueles que puderam transformar o mundo, de maneira que a história do planeta hoje é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Eles foram tremendamente impactados pela palavra e eles fizeram mudanças na sua vida. Deus falava com eles, eles discerniam o que Deus dizia e decisões para adequar, para alinhar a sua vida às propostas que Deus fazia para cada um deles. Eu fiquei muito encanado com esse texto quando eu estudei, e eu fiquei pensando, antigamente foram os profetas, até por causa de Jesus, e hoje? Como é que Deus fala comigo? Como é que Deus me impacta? A palavra, ultimamente, nos últimos dias, é uma palavra grega que quer dizer não apenas aquele tempo de Jesus, mas a época da graça. A partir de Jesus, Deus fala conosco através dele. Mas hoje Jesus não está na minha frente me chamando para abandonar as redes. Jesus não está na minha frente me pedindo para abandonar a minha mesa. Jesus está falando comigo através da palavra escrita. Veja, a palavra falada exerceu uma grande influência na vida dos profetas, dos pais antigos. A palavra vivida exerceu grande influência, visível, perceptível influência na vida dos apóstolos, dos nossos irmãos do primeiro século. Da mesma maneira hoje, nós temos que abrir o nosso coração para que a palavra escrita possa exercer a mesma influência. É primordial que a gente consiga organizar o nosso tempo para que a gente possa dar uma prioridade à leitura da Bíblia. As Escrituras Sagradas, Deus fala. E principalmente, esse texto mostra como Ele fala. Ele fala através da sua palavra. Ele fala através da sua palavra. E a palavra escrita tem uma realidade teológica muito grande por detrás dela, que é aquela que dá conta de que Deus continua falando através daquilo que Ele já disse. Você precisa conhecer a Deus melhor. Eu preciso conhecer a Jesus mais intensamente. E eu só vou conseguir fazer isso quando me aproximar da palavra viva, da palavra falada, da palavra escrita. A palavra me ensina de Jesus,
A palavra me ensina sobre Deus, sobre a vontade de Deus, e eu tenho que permitir que essa palavra exerça uma influência positiva sobre minha vida. E o mesmo impacto que os antigos tiveram, o mesmo impacto que os apóstolos tiveram, eu preciso experimentar esse impacto quando eu leio a Bíblia, quando eu escuto uma pregação. Por que isso não acontece no dia de hoje? Porque nós estamos sem prioridades. Isso não acontece nos dias de hoje porque nós não temos dado tempo para que, na meditação bíblica, na leitura da Bíblia, no estudo das Escrituras, de maneira que elas afetem profundamente o nosso coração e causem aquela metanoia de Romanos capítulo 2, Romanos 12, versículo 2, que diz que a nossa mente pode ser transformada e aí o meu comportamento vai ser transformado. Se o meu entendimento for transformado, o meu comportamento vai ser transformado. E como é que eu transformo a minha mente? Ouvindo a voz de Deus, permitindo que Deus faça um milagre de me fazê-lo ouvir com os olhos, de ter um tempo diário na presença dele. A palavra de Deus, ela é poderosa. E se nós não estamos sendo impactados pela palavra, não é culpa da palavra. Tem alguma coisa errada com a gente. Precisamos rever nossa vida, nossos processos e permitir abrir o nosso coração em oração, pedindo para que o Espírito Santo impacte a nossa vida. Da mesma maneira como impactou os profetas, da mesma maneira como impactou os apóstolos, para que a gente possa ter um compromisso que vá até o fim com Jesus, sem abrir mão dele. Que o Senhor fale com você, que hoje ainda você tenha contato com a palavra viva, com a palavra escrita, com Jesus e com a Bíblia, e que você permita que esse impacto da palavra te transforme à imagem e semelhança de Jesus. O Senhor te abençoe, viu? E que você experimente a palavra de Deus na sua vida. Eu peço que Deus torne isso realidade para mim, para minha família e para você. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, até o próximo Didaquê.